vamos falar um pouquinho sobre a igreja, que ela chega no ponto onde ela é dispersada, baseado em Atos, capítulo número 8. Nós já vamos ler alguns textos aí, os irmãos fiquem à vontade, amém? Então nós vamos dar início ao estudo nessa noite. Um pouquinho de água, por favor. Atos, capítulo número 8, nós vamos ler o versículo de número 1, depois o versículo de número 4, e depois nós vamos ler alguns versículos. Mas pode abrir, por favor, Atos, capítulo 8, versículo de número 1. Então vamos lá para a palavra do Senhor, Atos, capítulo 8, versículo de número 1. Nós já vamos fazer uma introdução aqui do nosso estudo. Não vamos ser muito extensos, mas nós vamos mergulhar um pouquinho aqui nesse estudo abençoado. Atos capítulo número 8, então, versículo número 1 diz assim, na minha versão: e também Saulo, na minha versão não, na versão que eu estou lendo aqui, também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Mas, versículo número 4, mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém? Esse é o nosso texto básico aqui do que nós vamos ler hoje. Na semana passada, então, nós estávamos meditando nas 2 últimas semanas sobre os 2 ataques do inferno contra a igreja. Então nós vimos, que Jesus edifica a igreja, ele libera uma palavra que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas ao mesmo tempo essa palavra ela nos dá uma garantia de que as portas do inferno não teriam êxito contra a igreja, mas ela também nos revela de que a porta do inferno seria oposição, o inferno seria oposição à igreja. Porém, nós vimos então que o diabo ele começa na criação da igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja iniciando, depois da descida do Espírito Santo, eles iniciam então o propósito da igreja, e nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, isso foi o resumo do que nós estudamos. Nós vamos ver 2 ataques do inferno. O primeiro ataque do inferno, ele levanta uma oposição dos líderes religiosos, querendo oprimir os discípulos ou a igreja de continuar a pregação do evangelho. Então eles proíbem os discípulos de pregar no nome de Jesus. Aí o que eles fazem? Eles vão, a igreja reúne e ora, porque por ousadia, para continuar pregando. Havia uma ordem para não pregar, e eles oram pedindo ousadia para continuar pregando. Aí a palavra do Senhor diz então que eles não param por causa desse primeiro ataque, mas surge o segundo ataque. O segundo ataque, nós vimos na semana passada de que o inferno então ele cria uma oposição de dentro para fora. Qual a oposição? Ele tenta uma manifestação de hipocrisia na vida de Ananias e Safira, tentando gerar um escândalo já dentro da igreja. Mas a igreja também vence isso numa ação poderosa do Espírito Santo, vence isso também em nome de Jesus, e a igreja ela continua com o propósito. E ela continua com o propósito, mas nós vamos ver também no capítulo número 5, nós vamos ver que há mais uma tentativa do inferno. Mais uma tentativa no capítulo número 5, na continuação do capítulo número 5, nós vamos ver mais uma tentativa do inferno de tentar opor a igreja, porém a igreja continua na pregação, intensificando e não para com esses ataques do inferno. Então nós vamos ver que a igreja ela vai progredindo, avançando mesmo, tendo uma oposição do inferno contra a igreja. Então o inferno tentou por fora, tentou um ataque por dentro, porém ele não conseguiu. Ele não teve êxito. As portas do inferno não tiveram êxito contra as ações da igreja de Deus. Quando nós falamos em porta, a porta ela tem um significado de quê? Ela tem um significado de proteção, A porta da nossa casa, ela serve para quê? Para proteger, para não entrar qualquer pessoa. Então quando nós olhamos para esse texto, Jesus falando que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, nós já vamos entender claro então que uma porta, quando ela está aberta, ela é dizendo o seguinte: a entrada está livre. Agora quando ela está fechada, está dizendo a entrada está bloqueada. E a igreja ela tinha uma missão. Qual era a missão da igreja? Ir por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, em outras palavras, seria o que? Resgatar os que estavam perdidos, tirar do reino das trevas, e trazer para o reino de Deus aqueles que estavam perdidos. Essa era a missão da igreja, é a missão da igreja. Agora, para que nós pudéssemos alcançar essas vidas, nós precisávamos então arrancar elas de onde? Do inferno, da condenação, da perdição, do império das trevas, e trazer para o reino de Deus. Esse é o dever da igreja, essa é a missão da igreja. E as portas do inferno aqui,
não prevalecendo o quê? Que nos mostra que ela seria uma oposição para que a igreja não conseguisse resgatar essas vidas. Agora Jesus nos declara de que essa oposição ela não seria forte o suficiente. Então, quando nós olhamos para esse texto, os ataques do inferno que nós lemos ali, não entenda de que as portas do inferno estão atacando, tentando, as portas do inferno que vêm até a igreja. Não, as portas do inferno elas estão ali, elas atacam a igreja para que a igreja não atravesse o terreno deles, não resgata mais almas para o reino de Deus, amém? Isso é um entendimento dentro desse texto. As portas do inferno, ela então está querendo uma proteção, guardar lá essas vidas para que elas não sejam resgatadas de lá. E o propósito da igreja é o que? Resgatar essas vidas para o reino de Deus, trazer essas vidas para o reino de Deus. Então, nesse sentido aqui, o ataque das portas do inferno que nós lemos, ataca por dentro, ataca por fora, é para criar oposição. A igreja não mexe com a gente, fica quietinho aí. Se vocês ficarem quietinhos aí, tá bem, nós vamos ficar quietinhos aqui. Mas não, vocês não vêm para cá, não entram. Então essa oposição era para parar. Então, não continua pregando, não continue manifestando, fica quietinho de vocês sem pregar o evangelho. Então essa oposição do inferno aqui, ela vem para isso. Então Jesus ele deu uma ordem para a igreja, Marcos capítulo 16, versículo 15, que era o que? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. As portas do inferno tentam impedir, tentam resistir, criar oposição. Amém? Então, dentro desse entendimento aqui, que nós vamos vendo essa guerra, essa batalha aqui, da igreja contra o inferno. A igreja tentando resgatar as almas do inferno, tentando ser oposição, tentando manter as almas aprisionadas. Mas a igreja, ela não pode parar, e a promessa de Jesus é que as portas do inferno, elas não poderão resistir, elas não poderão ser oposição vencedora contra a igreja de Cristo. Então, dentro desse entendimento aqui, nós vamos continuando mergulhando dentro desse estudo do poder da igreja. Nós já vimos que quem é o construtor da igreja? O próprio Jesus. Onde a igreja está construída? Está construída no próprio Jesus, a rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Então nós vamos vendo quem está com a igreja, o próprio Jesus. Então tem tantas promessas sobre nós, mas há uma responsabilidade em nós e há uma oposição contra nós, igreja, e nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. Então o objetivo desse estudo hoje é nos trazer uma ciência mais profunda ainda do que todos que nós já temos, de que essa oposição do inferno, ela não prevalece contra a igreja de Deus. E nós vamos ver isso mais uma vez nessa passagem que nós lemos então para a glória de Jesus. Então vamos lá. A igreja passa por esse processo que nós falamos aqui, Atos, capítulo de número 4, capítulo de número 5, capítulo de número 6, nós vamos ver a igreja passando por esse processo e sendo estabelecida. Inclusive em Atos, capítulo de número 6, mais um pequeno resumo aqui para nós podermos aprofundar melhor. Atos, capítulo de número 6, nós vamos ver a primeira discussão que acontece dentro da igreja lá. Por quê? Por causa das divisões dos mantimentos. Lembra? Nós estudamos semana passada que o pessoal estava distribuindo, vendia os bens, depositava ao pé dos apóstolos e fazia uma distribuição. Então, Atos capítulo número 6 vai ter uma queixa lá, que existiam umas mulheres que não estavam sendo bem atendidas. E aí começa aquela discussão, a igreja ali está bem grande, há muitas coisas para se fazer, e aí então há aquela direção divina, os apóstolos começam a estabelecer os órgãos da igreja, começam a estabelecer os diáconos da igreja, um ofício lindo e maravilhoso. Em nome de Jesus, muito em breve nós vamos falar sobre esse ofício do diaconato na igreja, mas não vai ser o tema de hoje. Mas para dar um respaldo aqui de como que a igreja estava sendo muito bem estabelecida pelos apóstolos, estava tudo correndo muito bem, a igreja crescendo, evoluindo, os órgãos sendo estabelecidos. Então, para quê? Para os discípulos terem tempo suficiente para orar, ler a palavra, e os apóstolos, melhor dizendo, não os discípulos, porque todos eram discípulos, mas os apóstolos, e depois os diáconos então fariam as coisas específicas, que era distribuir as coisas, aqueles ofícios todos necessários, dentro de uma igreja bem organizada. Então, quando nós vemos aqui, nós vamos ver que a igreja então está organizadinha, tudo bem. Aí no capítulo de número 7, nós já vamos ver que cresce uma outra grande oposição e acontece um martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então nós vamos ver, hoje nós não vamos tocar nesse ponto, que é um ponto muito, mas muito importante. Nós vamos separar a aula da semana que vem para falar sobre os mártires cristãos. Amém? Então prepara aí, quarta-feira que vem, em nome de Jesus, nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
melhor, nós vamos aprofundar numa aula sobre os mártires cristãos, nós vamos analisar a história, ver muito conteúdo relacionado a isso, porque é uma atitude muito nobre para nós passarmos aqui dentro de uma aula falando de um outro tema. Então nós vamos passar esse ponto, mas acontece isso, a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Aí passando isso, então, aplaca uma grande perseguição, que é o texto que nós lemos, uma grande perseguição na igreja, e acontece o quê? Que todos os membros são dispersos. Então o que nós estamos vendo, no resumo geral desse início do livro de Atos, é que a igreja teve a oposição das portas do inferno, mas as portas do inferno não prevaleceu, e a igreja está muito bem estabelecida. É esse o resumo até aqui. Porém aqui nós vamos ver que as portas do inferno tentam mais um ataque agora, um ataque poderoso, uma perseguição poderosa. Um diácono da igreja, um membro da igreja é morto por causa dessa perseguição, e acontece algo terrível aqui, e todos então são dispersos, exceto os apóstolos que não saem de Jerusalém. Agora os outros cristãos todos saem. Sabe o que acontece aqui? A igreja literalmente fechou as portas. Os diáconos tinham sido estabelecidos, os membros, as irmãs e tal, ninguém tem mais ofício dentro da igreja. Então aqui todo mundo dispersa. O que parece aqui? Parece que as portas do inferno prevaleceram, não parece? Mas não. A promessa de Jesus é o quê? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Amém? Então nós já vimos isso aí, que as portas do inferno não vai prevalecer. Então todos foram dispersos, a porta do inferno parecia que estava tendo êxito, mas não teve êxito nenhum contra a igreja do Senhor. Nós já vamos ver isso. Agora, outro detalhe importante, isso aqui é muito importante. Nós não podemos ver a igreja como quatro paredes, nós precisamos entender quem é verdadeiramente igreja. E é aqui que está o grande segredo dessa passagem de hoje. Porque se nós começarmos a ver a igreja como esse ambiente que nós estamos aqui reunidos, como os irmãos reunidos no mesmo lugar, os irmãos dando glória ao nome de Jesus, pregando o evangelho, a alma sendo convertida, se nós temos igreja somente com essa congregação, nós vamos perder o foco do que é reino espiritual. Então nós estamos falando de igreja, sermos nós num propósito de evangelizar, de alcançar a vida. Então todos nós somos igreja, a igreja somos nós, independente se a gente está aqui, independente se a gente está no Brasil, independente se a gente está na China, nós temos que continuar com o mesmo propósito de ser igreja na manifestação do reino de Deus. Se nós não entendemos isso, nós vamos entender que a igreja fracassou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, como nós acabamos de ler, porque a instituição que estava ali, ela não tinha mais efeito nenhum. Os apóstolos iam pregar para quem? Pedro pregar para João, João pregar para Pedro, não fazia sentido. Então eles não tinham mais, esse propósito da congregação, como nós vimos aqui. Todos os membros eles foram dispersos para fora de Jerusalém. E é isso aqui que nós vamos atentar um pouquinho. No versículo de número 4, eu acho que é o versículo de número 4, no versículo de número 3, os irmãos abrem, por favor, Atos, capítulo número 8, versículo de número 3. Saulo devastava a igreja, entrando em casa e arrastando homens e mulheres, e entregava-os na prisão. Amém. Presta atenção no que estava acontecendo então. Uma grande perseguição e todos foram dispersos. Agora há um detalhe de como acontecia essa perseguição. Olha o que o texto vai falar. Entrava pelas casas. O que significa casa? Lugar de aconchego, lugar onde você vai para descansar, você vai para proteger. Onde estão os seus bens? Hoje não, mas naquela altura. Estamos falando de uma altura que não tinha banco, nós estamos falando de uma altura onde estavam os bens? Os bens estavam dentro de casa. Então as casas eram consideradas lugares seguros. Mas a palavra de Deus diz que eles entravam dentro dessas casas. Não tinha segurança nenhuma, não tinha meio de segurança nenhuma, entravam dentro dessas casas. Arrastavam os homens e mulheres. A palavra arrastar aqui mostra brutalidade mesmo. De pegar pelo braço, sair arrastando, levar e lançar na prisão. Então nós estamos falando de uma perseguição que não é uma perseguição qualquer. E não é só homens não, estamos falando de homens e mulheres. Então pegava os homens, pegava as mulheres e automaticamente as crianças ficavam abandonadas. Então automaticamente as crianças seguiam também, iam provavelmente para as prisões para poder tentar se salvar. Então preste atenção no caos que está sendo estabelecido. Todos aqueles que falavam o nome de Jesus estão sendo perseguidos dessa maneira, nessa intensidade. Sem falar no assolar. O significado dessa palavra assolar é desonrar, vilipendiar, devastar e arruinar.
É o mesmo verbo usado para especificar uma ação do exército quando passa numa guerra. Os irmãos devem ter acompanhado, e estão acompanhando ainda, né, a guerra na Ucrânia. Presta atenção na cidade onde o exército passa, como é que fica tudo devastado. É exatamente esse o termo usado. Também usado muito para poder aplicar aos ataques das feras, dos animais ferozes que atacavam mesmo, é devastado. É nesse sentido que está acontecendo com a igreja, uma perseguição implacável mesmo. Nós estamos falando aqui, irmão, de perseguição de chegar ali um soldado, não, vocês têm que parar, não. É uma perseguição de identificar. Aquele é cristão, vamos atrás dele. Aquele estava lá na igreja, estava junto com os discípulos, vamos atrás, vamos entrar nas casas, vamos pegar, vamos arrastar, vamos lançar na prisão. Não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha nada. É nesse nível de perseguição que estava acontecendo dentro desse povo. Então, qual era o propósito dessa perseguição? O próprio apóstolo Paulo nos fala qual era o propósito. Em Atos capítulo de número 26, versículo de número 11. Os irmãos que encontrar podem ler. Quem encontrar primeiro pode ler, por favor. 26 e o verso 11. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Amém. Repete de novo o finalzinho, por favor. Os obriguei a blasfemar. Amém. Pode continuar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o perseguiram. Amém. Isso aí. Qual era o propósito dessa perseguição implacável toda? Fazer com que blasfemasse o nome de Jesus. Sabe o que significa? Era só blasfemar o nome de Jesus, estava livre, irmão. Então, uma perseguição implacável, prendendo, matou um, já está prendendo os outros, arrastando homens e mulheres. Quando a gente fala homens e mulheres aqui, é muito importante a gente, como homem, entender a condição que esses homens de Deus foram colocados aqui. Imagina entrar na tua casa, pegar tua mulher pelo braço, pelo cabelo, sair arrastando, lançando. Qual é o comportamento? Agora há pouco estávamos vindo aqui, ó, meu filho atravessou o sinal, quando pensou que não estava atravessando o outro sinal, estava aberto, estava vindo o carro já. Eu nem olhei para os carros, só olhei para ele e entrei na frente. É uma ação que de proteção. Aí depois que eu peguei e tirei ele, eu fiquei assim, mas eu não sou invencível, né? Se batesse em mim, eu levava também, levava para cima dele. Mas é essa ação de proteção que manifesta quando tem amor, quando tem cuidado. Agora imagina sendo levado, a esposa sendo levada, os filhos sendo levados, todo mundo sendo levado, e a condição era qual? A condição era, nega, blasfema contra Jesus. É só você falar, nega isso que você está pregando. Se você negar isso que você está pregando, tudo bem. Negou isso aí, nós vamos liberar. Irmão, e por que é tão importante? Nós vamos falar um pouquinho isso semana que vem, tá? Mas hoje já dando uma explanadazinha, por que tem tanto poder no blasfemar? Por que tem tanto poder no negar? Porque poderia dizer o seguinte, né? Diante das autoridades você nega, mas depois você não nega, você continua a vida com Cristo. Mas se você negar, você perde a autoridade. Se você negar, você nunca mais vai ter caráter suficiente para poder dizer, não, eu honrei a Cristo em todos os tempos. Não, o negar, ele tem um poder destrutivo espiritualmente. Nega Cristo, irmãos, que você vai sentir derrotado, vai entrar um desânimo, o inimigo vai tomar posse nisso e vai destruir a nossa vida. Eu lembro, irmãos, de algo que o Espírito Santo me comoveu um tempo depois, quando eu cheguei em Portugal. Um dia que eu estava atravessando a alfândega, com 22 anos de idade, estava afastado dos caminhos do Senhor, mas tinha os princípios de Cristo, e tinha dentro da minha mala uma Bíblia Sagrada, em cima ali, bonitinha, né, para Deus guardar a minha mala na viagem. Então estava ali toda bonitinha, eu vindo, entrando em Portugal, aí na alfândega, aí passa lá e tal, posso ter sua mala? Pode, aí abriu lá, viu tudo. Aí a senhora perguntou, tem uma Bíblia, você crê na Bíblia? Isso é coisa de mãe, né? Coloca dentro da mala da gente e tal, para a gente trazer. Aí eu falei, meu Deus, essa é uma coisa tão pequenina, eu tive vergonha de falar de que era minha Bíblia, que eu amava Jesus, que até porque não amava, estava desviado, virado, o girai, né? Desviado do caminho do Senhor, como é que eu amava Cristo? Então, se eu estava desviado do caminho de Cristo, eu estava ausente sim dessa presença, dessa comunhão com o Espírito Santo. Mas o fato de eu ter negado depois gerou um peso tão grande que eu me arrependi profundamente depois que eu aceitei Jesus verdadeiramente, que eu voltei para os caminhos do Senhor, que eu vou à conversão. Pensa no arrependimento profundo no coração de simplesmente ter falado que a Bíblia não era minha, de que era da mãe. Mas não é simplesmente, porque tem um peso espiritual muito grande. Imagina o diabo chegar perto de você e virar assim e falar, você crê em Deus? Aí você vira e fala assim, não creio não. É exatamente isso que acontece quando a gente está negando o nome do Senhor Jesus diante de alguma autoridade. Então pensa, né, na falta de
de autoridade que a gente vai ter sobre a gente mesmo, sobre as nossas decisões mesmo, quando negamos o nome do Senhor. É isso que ele está falando, é só você negar. Para começar, ninguém mais, irmãos, vai dar ouvido a uma pessoa que prega, mas não vive. Como é que você vai falar assim, aceita Jesus, entregue sua vida para Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus, se na hora que você precisou de negar você mesmo, você não teve coragem de negar? Então é exatamente essa implicação aqui que está batendo contra os cristãos. E o que eles fazem então? Não pode negar Jesus, não nega Jesus. Então eles não negam Jesus, mas são colocados diante de todas essas perseguições aqui. Então o apóstolo Paulo narra então em Atos capítulo número 26 e 11, falando dessa perseguição que ele faz quando ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Amém? Então nós vamos ver dentro dessa passagem aqui uma oposição e como era simples eles, né, simples entre aspas, né, eles rejeitarem, né, então essa perseguição e tomar posse, né, de uma liberdade, né? Mas eles não fizeram isso por amor ao nome de Cristo e fidelidade e lealdade ao nome de Cristo. Então, se existe um exemplo, irmãos, maravilhoso dentro da igreja primitiva, este é um deles. Não negaram por nada fizeram negar, nem a própria vida deles, em risco, eles se negaram. Quão distante está esse tipo de perseguição da nossa igreja, no nosso tempo, né, de cristão? Quão distante está isso? Isso de perder a própria vida, mas de negar não, de negar todo dia nós somos confortáveis, em negar ou não negar o nome do Senhor Jesus. E o que nós devemos fazer? Levantar a bandeira do Evangelho. Vai ser cancelado, fala na internet, né? Vai ser cancelado na internet, está tudo bem. Vai ser rejeitado pelos amigos, está tudo bem. Não vai ter mais ibope, está tudo bem. O que importa é ter o nome escrito no livro da vida e honrar o nome daquele que entregou a própria vida por nós. Amém? Então esse é um entendimento maravilhoso aqui. E a igreja estava passando por essa perseguição absurda. Então diante ou debaixo dessa perseguição, para não negar, o que eles fizeram? Fugiram para outra cidade, dispersaram. A covardia aqui? Não. Há uma luta pela própria vida. O próprio Senhor Jesus instruiu os discípulos: olha, se vocês forem perseguir uma cidade, foge para outra. É a instrução do mestre de Jesus. Então não há covardia aqui não. Há aqui uma luta pela própria vida, não pelo propósito de se salvar, mas pelo propósito de alcançar outras pessoas. Lembra do apóstolo Paulo? Qual é a palavra do apóstolo Paulo? A palavra poderosa do apóstolo Paulo: o viver para mim, o morrer para mim é lucro. Às vezes eu fico pensando em morrer para ir para a glória logo, mas depois, por causa do amor que eu tenho com as pessoas que eu ainda quero alcançar, aí eu quero viver mais. Mas ele fica meio dividido entre morrer e viver, porque ele sabe que morrer é um lucro absurdo, é ganho para ele. Só que ele sabe da missão que ele tem de continuar pregando o Evangelho. Então, irmãos, para um cristão alinhado com a palavra de Deus, já perdeu mesmo um amigo, já perdeu um parente, já perdeu um diácono da igreja, vamos então todos entregar, vamos ser todo mundo morto, fuzil todo mundo. Mas e o propósito que a gente tem que fazer? Que a gente tem que alcançar, as vidas que a gente tem que alcançar. Então, com certeza, esses homens e mulheres, eles não correram por causa da vida própria deles, não. Eles fugiram para outra cidade para continuar pregando. Lembra lá a perseguição, a primeira? Qual era a primeira perseguição que nós vimos lá? Não pregue mais. Qual a oração que a igreja faz? Nos dê ousadia para continuar pregando. Então eles tinham medo de morrer? Não. Então eles fogem por quê? Por causa do compromisso com a palavra, do empenho com a palavra, da vontade de continuar levando a palavra. Então quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos nos enchendo de um exemplo maravilhoso da parte de Deus aqui, para nós podermos continuar essa grande obra do Senhor. Então quando tudo isso acontece, então essa dispersão, eles vão para onde? Versículo número 4 que nós lemos. Alguém pode ler, por favor? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Por onde quer que fosse. Agora retrocede um pouquinho aí, alguém, por favor, dos irmãos, retrocede um pouquinho aí em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Antes de ler, preste atenção no que está acontecendo aqui. Jesus já ressuscitou, está ali aparecendo para os discípulos antes de ascender aos céus, dando as últimas instruções, como nós já vimos aqui num dos cultos passados de ensino.
Aí o que Jesus fala para os discípulos? Qual é a ordem dele para os discípulos? Pode ler, por favor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o que acontece? Em Atos 8:4? Os que são dispersos, eles vão pregando. Não, tem mais detalhe aí, vão pregando por toda parte, andavam dispersos, assim os que andavam dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. A tua versão está o quê? Por onde quer que fosse. Amém. Qual o entendimento aqui? Que eles saíram então de Jerusalém com o propósito de alcançar outras pessoas. Então, aqui está um grande cumprimento da palavra de Deus. O que parecia que estava acontecendo? A porta do inferno prevalecendo contra a igreja. Mas a igreja tinha uma primeira missão, e a primeira missão era o quê? Era ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, pregar em Jerusalém. Foi o texto que nós lemos aí. Tanto em Jerusalém, que vocês sejam minha testemunha, tanto em Jerusalém, depois de ser em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a primeira parte estava cumprida. A primeira parte era o quê? Debaixo de uma perseguição, vocês continuam em Jerusalém. Levanta uma perseguição dos líderes religiosos, vocês continuam pregando com ousadia. Levanta uma perseguição dentro da igreja, vocês continuam vivendo a comunhão em Jerusalém, manifestando o meu reino. Agora, depois que vocês tiverem isso cumprido em Jerusalém, vocês precisam o quê? Irem por toda parte. Vocês precisam sair de Jerusalém agora para a manifestação. Então esse propósito de Jesus para a igreja. E o que as portas do inferno tentam fazer? Uma oposição. Só que as portas do inferno agora pensa que criou uma oposição quando levanta uma grande perseguição. E o Espírito Santo de Deus, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está movendo neles o quê? Uma dispersão para que o Evangelho continue. E aqui está o grande segredo dessa parte. Quando parecia que as portas do inferno estavam ganhando terreno, na verdade elas estavam caindo por terra. É como se uma parte da muralha fosse desmoronada. E os cristãos agora, eles saem de Jerusalém agora. Então tudo que está acontecendo parece que é o quê? Parece que é uma derrota, mas na verdade é uma grande vitória, é uma grande promessa de Deus se cumprindo. Então, em nome de Jesus, quando as portas do inferno se levantar e tudo parecer que está sendo uma derrota na tua vida, lembra, mesmo uma situação que você não está vendo, Deus ele tem poder para agir através dessa situação, para poder manifestar o reino dele. Então a igreja tinha um propósito, e o propósito era sair de Jerusalém e pregar o Evangelho em outras terras que não fossem simplesmente Jerusalém. Amém? Então quando nós vimos isso aqui, nós vamos ver então que há uma grande e poderosa manifestação da parte de Deus. E o versículo de número 1 que nós lemos também, vai dizer então que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, que era o propósito pelo qual o Senhor tinha falado. Então quando ele sai dali, ele sai cumprindo o propósito pelo qual o Senhor tinha estabelecido com eles. Então quando nós vamos entendendo o propósito da palavra de Deus, nós vamos perceber de que se o Senhor liberou uma palavra, Ele não deixa essa palavra dele cair por terra não. Então se as portas do inferno pensou que estavam ganhando terreno aqui contra o nosso Senhor Jesus Cristo, está muito enganado. Amém? E eu quero compartilhar com você mais duas questões aqui a respeito da manifestação de Jesus, do envolvimento de Jesus, para que tudo seja estabelecido conforme a vontade dele. Jesus ele não estava aqui por acaso não, e não deixava as coisas acontecerem por acaso não, existia propósito. Ontem mesmo nós estávamos compartilhando sobre uma passagem maravilhosa em João, João capítulo de número 18, João 19, nós estávamos falando sobre Jesus, aquela ação de Jesus quando ele está no jardim de Getsemane. Consegue encontrar aí para a gente aí, para nós podermos ler? Antes disso eu quero compartilhar com você uma outra passagem. Em João capítulo de número 7, versículo de número 26, presta atenção no que está dizendo aqui, como é que ele agora está a falar diante de toda a gente e ninguém lhe diz nada? Será que as autoridades se convenceram de que ele é o Messias?
Preste atenção no 25. Alguns dos habitantes de Jerusalém começaram então a perguntar: não é este o homem que querem matar? O povo já tinha levantado uma perseguição para poder matar Jesus, mas não fazia nada. Jesus estava lá no templo lá, e aí o pessoal veio aqui e falou assim: então, mas não é esse aí que vocês estavam querendo matar? Como é que ele está ensinando aí no templo, tranquilo? Mais um pouquinho nessa mesma passagem. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém teve coragem de lhe deitar a mão, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Mais um detalhe aqui então nos versículos a seguir. Versículo 44 vai voltar a dizer: alguns até queriam prender, mas ninguém teve coragem de lhe deitar a mão. De novo, versículo número 45. Antes um pouquinho, eles enviam os guardas, então os líderes enviam os guardas para poder prender ele. Olha o versículo 45. Quando os guardas do templo voltaram para junto do chefe dos sacerdotes e dos fariseus, estes perguntaram: por que é que não trouxeram o preso? Aí os guardas responderam: ninguém, ou melhor, nunca se ouviu um homem falar assim. O que está acontecendo aqui? Uma ação de Jesus em manifestação do poder dele no reino, do reino de Deus na terra, para poder cumprir o propósito. Os homens estavam dispostos a prender Jesus, mas ninguém conseguia tocar nele. Por quê? Porque havia um poder de manifestação nele. Aí vinham os guardas para poder prender. Os guardas tinham o quê? Tinha uma lei para poder prender Jesus. Aí o que acontece aqui? Debaixo dessa lei, os guardas vão lá para poder prender. Chega lá, ficam encantados com o que Jesus está falando, e ninguém consegue pôr a mão nele, e os guardas voltam com a mão abanando, não prende Jesus. Aí os líderes viram: então cadê? Vocês foram para prender e não trazem preso. Aí a resposta dele: ninguém nunca falou igual ele. A autoridade que Jesus tinha. O que está acontecendo aqui? Uma manifestação do poder de Deus, do poder de Jesus, para que não toquem em Jesus, para que não quebrem o princípio daquilo que Jesus estabeleceu. Muitas vezes a gente olha para Jesus e não vê Jesus manifestando aqui poder e tal, mas Jesus, vemos em cura, em libertação, mas poder para cumprir o propósito. Por que querem prender e não prende? Porque há um poder nele que eles não conseguem encostar a mão. Então Jesus, ele está vivendo e literalmente manifestando um poder grandioso. Às vezes passa abatido, diante dos nossos olhos. Queria pedir o evangelista Geociano para ler uma outra passagem. Então nós vamos falar mais um pouquinho. Olha que intenso como é a manifestação de Jesus e o poder que Jesus manifestou. Nada fugiu da vontade de Deus, nada opôs. O inferno não teve o poder de parar, e nada aconteceu fora do tempo. Agora, quando chegou o tempo, aí sim, ele foi entregue, ele foi morto, mas tudo para cumprir exatamente como Deus tinha estabelecido. Então há um poder de Jesus em manifestação. Não é uma perseguição contra a igreja, Jesus não está fazendo nada não. O que nós estamos vendo claramente aqui é uma oposição do inferno para que os cristãos não continuem a grande obra. Mas Jesus está olhando para assim: peraí, então, vocês querem opor? Então tá, vai, mata um para você ver. Aí mata um, o que ele faz? Expande o evangelho. Agora não vai ficar só em Jerusalém não, agora nós vamos alcançar a Judéia e Samaria também, porque os confins da terra estão esperando. Agora vamos lá, leia então, por favor, Luciano, consegue? Sim, João 18, versículo 4. Antes de ler, só para complementar o que o senhor estava falando em relação aos guardas que foram prender Jesus, os sacerdotes daquele tempo conseguiam uma carta em Roma para que dessem aos guardas para fazer essa prisão de Jesus. Sim. No entanto, segundo o historiador Flávio José, eles foram para fazer essa prisão. E quando eles chegaram lá e viram Jesus manifestando, trazendo a palavra de Deus, eles falaram, como o senhor citou: nunca vimos ninguém pregar como esse homem. Quando eles voltam e não executam essa ordem, os dois soldados, que eram soldados de Roma, são mortos por não ter executado essa ordem que eles Ele não era uma sentença qualquer, era uma sentença forte para poder fazer. Ele não consegue fazer. Uma ordem. Exatamente. E não podia também opor uma manifestação do reino de Deus em Jesus. Então Jesus, ele estava manifesto em grande poder, irmãos, aqui. Não era um cordeiro e tal, não. A Bíblia fala assim de um cordeiro que veio e tal, ele sofreu como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, sim, perfeitamente, espiritualmente falando. Mas Jesus tinha muita autoridade, manifestou essa autoridade aqui, ensinando os discípulos, falando, manifestando de uma forma muito poderosa. Olha essa passagem, presta muita atenção nessa passagem aí. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem
Respondendo-lhe a Jesus o Nazareno, disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Amém. Continua mais um pouquinho. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes. Amém. Conseguiu pegar o que está acontecendo aqui? Jesus está no jardim de Getsêmani, pronto para ser preso. Judas chega tinha traído ele, chega ali com os líderes. A palavra vai dizer que eles vêm com arma e tal, não sei o que. Aí quando eles chegam para tomar posse. Só que eles não vieram só buscar Jesus, não, porque eles queriam Jesus e todos que estavam com ele, porque eram todos que estavam manifestando. Então eles matavam um, dispersavam todo mundo, mas pegavam todo mundo e prendiam todo mundo. Tanto que nós vamos ver depois que o próprio Pedro, ele tem medo de manifestar que estava com Jesus, certo ou errado? Até que ele nega Jesus. Nós vamos ver uma passagem que vai falar que muitos acreditam que é João, que ele corre no meio do mato, vendo de longe, observando de longe o que está acontecendo. Então nós vamos vendo aí que eles não podem se manifestar. Então todo mundo chega para quê? Para prender. Então chegou numa tucada, todo mundo e tal. Na hora que chega, Jesus antecipa e pergunta: o que vocês estão procurando? Aí ele fala: Jesus Nazareno. Aí o que Jesus fala? Sou eu. Quando Jesus fala sou eu, o que acontece no texto? Todos caem por terra. Olha o ato maravilhoso de poder. Irmão, nós estamos falando, eles recuam e caem por terra. Há uma explosão, há um poder manifesto aqui. Eles saem, Jesus não bate não, mas há um poder, uma explosão de poder, que eles se afastam e eles caem para o chão. Aí preste mais atenção. Aí Jesus pega e fala o quê? O que vocês estão procurando? Aí eles pegam e falam de novo. Jesus fala: não, eu já disse que sou eu, mas agora tem um detalhe: deixa esses que estão comigo ir embora, para cumprir a palavra de que nenhum do que estava com ele se perdeu. Então olha o poder, a manifestação de Jesus. Irmão, nem para prender, puderam prender quem eles queriam, não, prenderam quem Jesus permitiu que fosse preso. Aí Jesus fala: então tá, libera eles então, e vocês podem me prender. Aí o que acontece? Pedro ainda dá uma manifestação lá, corta a orelha. Jesus resolve o assunto depois, mas o foco aqui é a manifestação de Jesus. Irmão, nós temos que entender que Jesus ele não está de brincadeira com a igreja, não. Não é só um poder de longe, não, é um poder presente. E é isso que nós vimos aqui. É um poder, um presente e manifestador. É um poder que não está de qualquer maneira, não. Há uma interação divina com a igreja, de manifestação, de poder. Então as coisas não acontecem por acaso e tal, não é uma perseguição por acaso. E a igreja começou, não, como que ia começar justamente cumprindo exatamente a ordem que Jesus tinha dado. A ordem era o que? Vai para a Judéia e Samaria. O que acontece? A perseguição se apaga, eles vão para onde? Para a Judéia e Samaria. E aí depois vai aos confins da terra. Mas antes disso tinha uma ordem que era o quê? Ficar em Jerusalém. E não foi na primeira perseguição não, foi depois da igreja estar bem estabelecida. Eles com princípios, com base, então sim, dispersam e vão pregando o evangelho. Entenda uma coisa, a igreja de Cristo não é derrotada. Tá? E Jesus ele está presente para manifestar. No dia que precisar, irmão, ele estronda, ele faz barulho, ele faz. E Jesus ele está presente para manifestar o poder dele. Então o inferno vai brincar com a igreja, não. É claro e absoluto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não vão ser oposição suficiente. Elas vão ter que romper, elas vão ter que ceder, porque o nome de Jesus tem toda a autoridade, está acima de todos os nomes. E é nesse nome, irmão, que nós somos edificados. É nesse poder glorioso que nós somos edificados sobre essa terra. Então não podemos ser diferentes ou indiferentes a essa manifestação do poder de Jesus. Amém? Então nós encerramos esse estudo hoje, entendendo essa ação gloriosa de Jesus, esse poder de Jesus. E nós mergulhamos aí nesses dois textos no final para ver de que havia uma manifestação em poder de Jesus. Não era simplesmente um líder que ensinava e curava somente, não. Em poder para defender o princípio pelo qual ele veio estabelecer aqui. E que nós possamos caminhar debaixo dessa manifestação poderosa de Jesus, para a honra e a glória do nome dele, para sempre o nome dele. E quando ele vier nas nuvens, nós possamos entregar, ou irmos de encontro com ele, sendo uma igreja, uma noiva lavada, uma noiva remida no sangue precioso do próprio Senhor Jesus. Amém? Uma noiva imaculada.
Amém? Esse é o desejo do meu coração e é isso que eu oro, para que todos nós possamos viver intensamente nesse propósito. Amém? Estenda as mãos então. Pai, nós te agradecemos por este tempo, por este estudo. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai, que nos traz, Senhor Deus, uma exortação e um consolo. Pai, que a tua presença, Senhor, está sempre conosco. Melhor, Senhor, nos traz um consolo e uma exortação. O consolo é que a tua presença está sempre, Senhor, poderosa para manifestar. Se for preciso levantar, explodir, jogar por terra, o Senhor vai fazer. Pai, então em nome de Jesus nós glorificamos o Senhor nisso. Pai, e ao mesmo tempo nos sentimos, Senhor, confrontados nessa tarde, Pai, a posicionarmos como uma igreja que tem, Senhor, um leão da tribo de Judá, uma igreja, Senhor, que tem um noivo, que é o Senhor Cordeiro puro, perfeito do Senhor. Pai, então nós, Senhor, em nome de Jesus, somos, Senhor, nessa noite confrontados a termos um posicionamento de guerreiro, de soldado, Senhor Deus, que não tira o pé da batalha, que vai avante. Por isso, Senhor, eu oro para que essa tua igreja, Pai, em nome de Jesus, seja consolidado em nós, de que nós sejamos, Senhor Deus, essa igreja poderosa em manifestação. Pai, assim eu oro em nome de nosso Senhor Jesus. Peço que o Senhor guarda cada um dos irmãos presentes. Pai, visita, Senhor, o ministério, Senhor, do irmão que está nos visitando, o diácono que está conosco. Pai, abençoa, prospera, Senhor, e joga por terra toda obra do inferno contra o ministério, contra a igreja, Senhor, e que o Senhor consolide, Pai, dia após dia, Pai, uma igreja firme, inabalável, Senhor, na tua palavra. É o que nós oramos, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E você que concorda diz: amém.